esta obra que foi feita porque efetivamente é um livro que apresenta a engenharia para todos e apresenta de uma forma muito interessante com vários aspectos que para os engenheiros, e aqui neste caso também falo pela ordem dos engenheiros, é fundamental apostar naquilo que são as questões principais. Primeiro, a formação na escola e a formação de que a engenharia é uma aprendizagem contínua que não acaba quando se sai da escola, mas começa. E esta é uma perspectiva que é fundamental. Depois é também a ligação entre tudo o que são ciências e as várias áreas do conhecimento, que o engenheiro é particularmente formado para estar atento à necessidade de interligação entre as diferentes áreas do conhecimento. E isso é capaz de ser aquilo que também diferencia os engenheiros. Depois, por outro lado, acho eu também uma provocação, porque vem estabelecer esta ligação entre a ciência, entre a engenharia, entre aquilo que é a obra do engenheiro, mas também uma particularidade até dos próprios engenheiros. E há pouco estávamos a falar sobre isso, que é o foco dos engenheiros são os problemas. Resolvemos os problemas, a primeira coisa que nos motiva é ir resolver outro. E se calhar às vezes se nós pensássemos na divulgação daquilo que foi feito na resolução do problema, se calhar estaríamos a contribuir para uma coisa, para o reconhecimento da engenharia enquanto uma atividade que é fundamental para a sociedade e o reconhecimento de competências e de carreiras. Este reconhecimento de competências e de carreiras é também, por sua vez, um desafio para a própria administração, porque, infelizmente, temos vindo a ver que há uma descapacitação da própria administração em cativar e em reter engenheiros que possam ter uma intervenção de qualidade naquilo que é toda a atividade, não só nas infraestruturas, como em tudo aquilo que tem a ver com as diversas áreas da engenharia. Isto traduz-se, por exemplo, naquilo que são o acompanhamento dos projetos, naquela tal perspectiva da manutenção, que é necessária logo quando é um engenheiro que está à frente da definição de um projeto, sabe que tem que ter manutenção, sabe que tem que ter um orçamento para aquilo que são as intervenções, ou substituição, ou reposição de materiais, e isso também é fundamental porque faz toda a diferença naquilo que é a gestão dos projetos. E este livro é exímio na forma como o refere. E depois também tem o cuidado de acrescentar aquilo que é uma outra perspectiva fundamental, que é a engenharia sustentável. E não é por acaso, efetivamente, a Unesco reconhece que a única forma da concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a engenharia em todas as suas especialidades. E esta plenitude de ter uma atividade que é capaz de responder a todos os desafios, penso que é realmente uma característica da engenharia. E agora não resisto a deixar aqui mais um repto do von Karman. O Instituto em Bruxelas, o Instituto von Karman, foi uma peça fundamental naquilo que foi o desenvolvimento do controle da poluição atmosférica com o arranque dos modelos de dispersão, de controle dos mecanismos atmosféricos de dispersão e daquilo que é a dinâmica de reação dos poluentes. Essa nota... Era um gênio, já sabia da poluição antes dela. Não, ele sabia da termodinâmica da atmosfera, portanto, Isso. automaticamente foi fundamental. Falando um pouco, e se me permitem, dos autores, são efetivamente 2 engenheiros de referência, 2 mestres para aquilo que são os engenheiros do futuro e, particularmente, permitam-me que deixe uma palavra com toda a consideração para o engenheiro Eloy Figueiredo, mas acima de tudo para o engenheiro Matias Ramos, a quem me liga uma relação, permita-me diga até de amizade, porque efetivamente o nosso bastonário, e uma vez bastonário é bastonário sempre, tem um reconhecimento e um papel fundamental
naquilo que é a atividade em termos de engenharia. Para além da competência, para além de ter tecnicamente todo um conhecimento que serve de referência à sociedade e que é uma pessoa que obviamente tem uma voz ativa naquilo que é a definição das decisões estratégicas em termos da engenharia, tem também uma outra coisa que é fascinante, que é um sentido de humor refinado e que o torna uma pessoa muito particular e também um ser humano muito, muito bom. E não podia deixar de citar esta nota, não vou alongar muito mais, já ouvimos falar sobre o livro, o reconhecimento da Ordem dos Engenheiros da região centro para com ambos é muito grande, daí a nossa, digamos que o nosso compromisso em fazer parte também desta cerimónia. E eu, para não me alongar mais, vou só dizer que daquilo que eu percepcionei do livro, acho que se resume tudo numa curta história, daquilo que é o papel do engenheiro. Uma vez uma empresa estava parada, tinha um equipamento caro, parado, e que não sabia como o repor. E então foi lá um engenheiro. O engenheiro andou várias horas à volta da máquina, a olhar, a analisar, e de repente pediu um martelo. Pediu um martelo e deram-lhe um martelo. E ele foi diretamente a um ponto da máquina, deu uma martelada e automaticamente a máquina ficou a funcionar. E chegou o dono da empresa e perguntou-lhe, olha, quanto é que eu lhe devo? 5.000 euros. 5.000 euros? Sim. 1 euro pela martelada, mas 4.999 pela minha análise que lhe garantiu que a máquina funcionasse. Isto é efetivamente aquilo que é o papel do engenheiro e que penso que no livro está de uma forma não tão leve, mas está muito bem expresso aquilo que é o papel do engenheiro, aquilo que é o conhecimento e o pragmatismo de criar.